Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcelo e eu vou compartilhar esse tempo com vocês. Eu amo a igreja, amém? Esse tempo nós estamos falando sobre enchei-vos do Espírito Santo. E hoje o tema vai ser viver cheio, meu irmão. Viver cheio do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos viver cheio do Espírito Santo. E para começar, eu quero ler um texto com vocês que está lá no livro de Atos, lá no capítulo 1. Nesse capítulo 1, a palavra de Deus revela que um pouco antes de Jesus subir aos céus, de ele retornar aos céus, ele dá uma direção para os seus discípulos, para aqueles homens e mulheres que estavam com ele aquele tempo ali. Lá no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse foi uma direção que Jesus Cristo entregou para aqueles discípulos dele, naquele momento, quando ele ia subir. E a ordem era para eles aguardarem o Espírito Santo de Deus. Eu acho que deve ter sido uma expectativa, né? Para que aqueles homens, quando eles começaram a pensar na palavra de Jesus, eles conheciam os profetas, conheciam Joel, ele deve ter imaginado, o que será? Será que vai vir aquele Espírito? Será que vai ser a expectativa que estava no coração deles? E a expectativa foi concretizada. Nesse livro de Atos mesmo, no capítulo 2, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. A promessa tinha se cumprido na vida daqueles homens, daquelas mulheres. Então, glória a Deus aí na sua casa. Essa virtude, esse poder foi incrível na vida daqueles homens. E esse mesmo Espírito Santo está repousado sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. Isso é tremendo. E olha só, Jesus deixou bem claro lá no capítulo 1, no versículo 8, que eles iam receber esse Espírito Santo para cumprir uma direção, para cumprir um chamado, para cumprir um propósito. Qual era o propósito? De serem testemunhas de Jesus Cristo, de serem aqueles que iam anunciar as boas obras do Evangelho. É incrível que esse presente, esse dom, essa grande manifestação do nosso Pai para com aqueles homens e para com nós, é para que eu e você cumpramos todos os propósitos, todos os sonhos, tudo aquilo que Deus sonhou, imaginou quando Ele criou você nessa terra. E esse Espírito Santo está em você, meu irmão. Ele já está derramado em você. E eu e você precisamos entender que para nós vivermos a nossa vida, o nosso chamado, não só cumprindo aquilo que Deus planeja para a gente, mas todas as coisas que você e eu fazemos, meu irmão, tudo, qualquer decisão, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos aconselhar, para estar lá do nosso lado, para se manifestar. Ele está disposto a responder aquilo e apto a responder a tudo quanto eu e você, com o coração quebrantado, temendo a Ele, temendo ao Deus, quando nós chegamos diante dEle. Por isso é importante que eu e você, nós entendamos o que é ser cheio do Espírito Santo.
e viver cheio do Espírito Santo. É importantíssimo isso. O apóstolo Paulo, lá quando ele estava escrevendo a sua carta à igreja que estava em Éfeso, ele começou a dar uma série de instruções, uma série de direções para aquela igreja. Ele foi dando uma série de coisas. Chegou lá no capítulo 5 de Efésios, ele começa a dar uma direção, e no versículo 18, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, e vos não embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo dá uma direção para aqueles homens: se encham do Espírito Santo. Para aqueles discípulos, para aquelas mulheres, se encham do Espírito Santo. É uma recomendação tremenda. Só que o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus e por Deus aqui, ele não simplesmente disse assim: enchei-vos do Espírito Santo, virou as costas e foi embora. Não é? Sabe aquele chefe que às vezes vai lá no trabalho, te entrega o trabalho, você nunca viu aquilo, você nunca vai lá, resolve aí, te vira. Deus não é assim, meu irmão. Deus não é assim. O nosso Deus não é assim conosco. Não é assim. O nosso Deus é atencioso, o nosso Deus é cuidadoso, Ele é zeloso pela palavra dEle, pelo cumprimento da palavra dEle. E aí o apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, ele demonstra, ele ensina aquele povo, e ele ensina a mim e a você, como nos mantermos e como nos enchermos do Espírito Santo. Isso é fundamental para as nossas vidas. Ele continua falando aí no versículo 19, ele fala assim, ele fala no 18, mas enchei-vos do Espírito, dá uma vírgula e continua no 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, é uma instrução incrível, é uma instrução, é uma palavra direcionada para mim, para você, para nós entendamos como nós devemos nos encher e permanecermos vivos, cheios do Espírito Santo. Meu irmão, é importante que eu e você percebamos que mesmo dessa tremenda bênção, dessa glória, desse favor de Deus, que é entregar o próprio Espírito Santo de Deus para estar em nós, eu e você, nós precisamos ter atitudes, eu e você precisamos agir. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, falando entre vós com salmos, eu e você, nós precisamos, para viver cheio do Espírito Santo, tomar atitudes para permanecermos cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas se enganam, achando que somente quando recebem a Jesus e recebem o batismo do Espírito Santo, já vão receber ali, já começam a orar em línguas, já é o suficiente. Não, eu e você precisamos permanecer firmes no Espírito Santo de Deus. Precisamos permanecer e enchermos do Espírito Santo de Deus, porque são essas atitudes que vão nos fazer sempre estar conectados, sensíveis à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha só, perceba só o conselho do apóstolo. Ele diz assim, que olha só, reparamos, que é a nossa comunicação, que a forma como nós nos comunicamos, também reflete o quanto nós vamos ser cheios do Espírito Santo.
Aí você fala, mas como assim, pastor Marcelo? Olha só, ele fala assim, o nosso falar, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. O meu falar, o seu falar, a minha boca, a sua boca, a minha declaração, a sua declaração, não somente numa adoração ao nosso Deus, que muitas vezes quando nós vamos fazer uma oração, nós enchemos de palavras, referências, não. O meu falar, o seu falar, o dia todo, com todas as pessoas, devem ser sempre com esse sentido. Ele até fala assim, salmos, hinos, cânticos espirituais. A minha palavra, a sua palavra deve refletir sempre a palavra de Deus, meu irmão. As verdades da palavra de Deus. Eu e você devemos ter uma atitude correspondente a isso. O meu falar, o seu falar deve sempre refletir a graça e a bênção de Deus nas nossas vidas, meu irmão. Você precisamos viver assim. Precisamos também viver verdadeiramente como adoradores do nosso Deus. Eu e você temos que ter uma adoração sincera com o nosso Deus. Eu e você precisamos adorar a Deus com todo o nosso coração, com o coração quebrantado, meu irmão. Nós precisamos estar diante de Deus com temor e adorando a Ele com o coração quebrantado. E as minhas atitudes, as suas atitudes devem reverenciar ao nosso Deus. Devem ser formas de adoração ao nosso Deus. E nós também precisamos ser gratos, meu irmão. Precisamos ser gratos. Podemos estar vivendo dificuldades, podemos estar vivendo momentos que são difíceis, que muitas pessoas podem falar, mas eu estou revivendo todas as coisas de novo, mas nós estamos aqui vivos, firmes. Amém? Nós podemos agora estar adorando ao nosso Deus, ao nosso Pai. Você está adorando ao Deus Todo-Poderoso. Eu e você precisamos ser gratos. O nosso Deus até hoje tem nos sustentado, Ele vai continuar nos sustentando, Ele vai prover todas as coisas. Nós precisamos ser gratos, independente da situação que estamos vivendo, meu irmão. O nosso Deus nos deu a vida, o nosso Deus promete na palavra dele que eu e você podemos ter a vida eterna com Ele. Isso já é motivo de gratidão tremenda. O nosso Deus está nos desviando de todo mal. O nosso Deus está nos desviando de todo mal, meu irmão. Então creia nesse Deus Todo-Poderoso, creia nele, tenha certeza que Ele está contigo e tenha um coração grato, verdadeiramente. Eu e você, meu irmão, também, para mantermos cheios do Espírito Santo, temos que servir aos nossos irmãos. Não podemos ser egoístas. Meu irmão, mesmo na dificuldade, não seja egoísta. Não pense só em você. Muito pelo contrário, se sujeite aos seus irmãos. Se dedique aos seus irmãos. E aí os seus irmãos, eu não estou falando simplesmente aqueles crentes, a todas as pessoas. Todas as pessoas. Seja grato e se sujeite às pessoas. Se sujeite às autoridades constituídas sobre a sua vida, meu irmão. Se sujeite, ore para elas. Se você está falando, não deveria ser assim, ore para Deus, para que Deus dê a direção, para que sejam perfeitas nele, e que não haja mal nenhum com você. Você não padeça de nada, meu irmão. Faça sempre isso, e sempre em nome de Jesus. Porque esse nome tem o poder sobre todas as coisas. É o nome maior no céu, na terra e embaixo da terra. Não há nada que é superior a esse nome. E você, como um crente, como um filho de Deus, você tem esse poder, você tem essa chave na sua mão.
abra todas as coisas, não feche nada, abra as coisas, abra a tua vida para as bênçãos de Deus, e com o nome de Jesus, feche para todas as maldições, tudo o que está impedindo, tire isso da sua vida. Isso é se manter cheio do Espírito Santo, meu irmão. Essas são as coisas que o apóstolo Paulo estava direcionando lá. São ações que eu e você devemos praticar, agir, buscar todos os dias. Também devemos seguir o conselho de Judas em sua carta. Lá no versículo 20, lá no capítulo 1, de versículo 20, Judas diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Meu irmão, você tem e pode orar em línguas. Você tem um canal aberto, codificado, criptografado, direto com Deus. Esse canal não tem interferência, não tem nada, você fala e o teu espírito se comunica diretamente com Deus. Ele te edifica, ele te faz, o Espírito Santo em você vai orar perfeitamente para tudo que você precisa, para aqueles que estão ao teu redor. Isso é uma ferramenta, é um dom, é algo que Deus entregou para nós, que eu e você precisamos praticar, meu irmão. Pense aí, quanto nós estamos dedicando do nosso tempo para orar em línguas? Você que já é batizado no Espírito Santo, você que tem essa chave, essa arma, você precisa usá-la. Você precisa orar em outras línguas, porque você vai se edificar, você vai se encher, você vai estar mais sensível ao Espírito Santo. Você vai ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, no teu espírito, e não vai mais haver engano, meu irmão, não vai mais haver dúvida. Você vai ter a convicção gerada no teu espírito, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, na forma que você está cheio, e você vai agir com ousadia, com intrepidez, e vai cumprir o chamado de Deus para você. Meu irmão, isso é fundamental. A graça de Deus, que é abundante e dinâmica na sua vida, ela está derramada pelo poder do Espírito Santo em você, para você funcionar, meu irmão, para que eu funcione, para que nós façamos e cumpramos tudo aquilo que Deus almeja, tudo aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. E Deus tem sonhado tantas coisas para mim e para você, meu irmão. Deus tem sonhado, Deus tem colocado, quando Deus te criou, Ele te imaginou, te sonhou e declarou tantas coisas sobre a sua vida. Uma delas, sabe qual é? É que você seria testemunha dEle, que você seria canal dEle, que você iria pregar o Evangelho. Amém? Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, têm ousadia para evangelizar. Ousadia para pegar a palavra. Olha o que diz aí no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 31. A palavra diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo, você tem o poder, a capacidade para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado. Nós, cheios do Espírito Santo, somos aptos a pregar a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é ousada. Meu irmão, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Pregue a palavra. Quem convence é o próprio Espírito Santo de Deus, não é você, meu irmão.
Só seja o canal, seja ousado, assim como os apóstolos foram ousados. E eles foram ousados naquele tempo, quando eles receberam logo em cima. Pedro pregou 3.000, depois pregou mais 5.000. Quantas pessoas foram alcançadas por aqueles homens e mulheres que foram ousados? Da mesma forma, o Espírito Santo em mim e em você nos capacita e nos dá essa ousadia para pregarmos, para evangelizarmos as pessoas. Nos dá ousadia também para levar e sermos canal de cura e de libertação para aqueles que estão enfermos e estão presos, meu irmão. Quantas pessoas hoje, quantos nós estamos orando? Quantas pessoas que estão próximas, que você conhece, que estão enfermas, mas o Espírito Santo em você te capacita e te dá ousadia para orar e através do poder de Deus, do nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas serem curadas, serem libertas. Os apóstolos, Pedro e João, lá em Atos, capítulo 3, no versículo 6, diz assim: e disse Pedro, olha só, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Meu irmão, os apóstolos aqui, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, surpreenderam aquele homem que estava à porta do templo esperando uma esmola, esperando um dinheiro, uma esmola. E os apóstolos ali, cheios do Espírito Santo, com ousadia, trouxeram a bênção que ele realmente precisava, que era a cura. Eles estavam cheios do Espírito e eles foram ousados. E da mesma forma, cada um de nós, cheios desse Espírito Santo de Deus, podemos ser canais, sim, meu irmão. Não tenha medo de orar por um enfermo. Não tenha medo, declare a palavra, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, declare com convicção e com fé a cura, que as pessoas serão curadas, assim como aquele homem foi curado, também aqueles que nós oramos serão curados em nome de Jesus. Tenha fé, siga assim, siga cheio. E quando, olha só, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vivemos em unidade e nos tornamos igreja, meu irmão. Quem está cheio do Espírito Santo não se afasta da igreja. Não se afasta da comunhão, meu irmão. Não tem como. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós somos atraídos a estar em unidade. Nós somos atraídos a congregar na igreja. Nós somos atraídos a estar na casa de Deus. Meu irmão, nós precisamos perseverar unânimes, assim como a igreja primitiva perseverava unânime. Olha só o que diz em Atos 2, no versículo 46 e 47, a palavra diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus, meu irmão. Estar cheio do Espírito Santo nos faz estar em unidade, e nos faz estar unânime, congregarmos, e o nosso testemunho de fé, de unidade, vai atrair as pessoas. As pessoas vão não só ouvir as suas palavras, mas vão ver o seu testemunho.
E o seu testemunho vai atrair as pessoas vão falar: eu quero ser parte da sua igreja, eu quero congregar com você, eu quero experimentar desse Deus Todo-Poderoso, eu quero viver o que você vive. Eu e você precisamos entender que ser cheio do Espírito é isso, meu irmão. Por isso, nós precisamos entender que, concluindo, que é necessário que estejamos sempre cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque assim nós cumpriremos verdadeiramente o nosso chamado de anunciar as boas novas. Somos cheios de ousadia, de poder e nos tornamos carnais verdadeiramente de Deus. Meu irmão, não há prazer maior do que ser usado por Deus para tocar uma vida, para manifestar a glória dEle, para ver um milagre realizando na vida de alguém. Você sonha com isso, meu irmão? Você deseja isso? Isso tem que ser maior do que os desejos materiais que nós temos nas nossas vidas. Esses sonhos, esse desejo tem que ser maior do que isso. Nós precisamos ser os canais, os agentes de milagres. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos verdadeiramente esses canais de Deus, para que haja unidade na igreja. E para que sejamos essas testemunhas do Deus Todo-Poderoso. O Deus que quer mudar todas as vidas, não só a sua vida, não só a vida da sua família, mas a vida daqueles que estão próximos a ti. Deus quer que todos se salvem, meu irmão. Meu irmão, se tem alguém que ainda não é salvo na sua casa, com a unção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com a promessa que Deus tem, que basta um estar salvo na sua casa, todos estarão salvos, você vai conquistar toda a tua casa para Deus. Por isso, hoje é dia de decisão, meu irmão. Hoje é um dia que eu e você precisamos decidir nos esvaziar de tudo aquilo que está tomando lugar do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Quantos medos, quanta coisa que está no nosso coração, quantas coisas que estão nas nossas vidas que nos impedem de serem cheios verdadeiramente do Espírito Santo de Deus, de viver plenamente essa unção. Quantas vezes olhamos para as pessoas do lado e falamos: essa não merece, esse não é isso, eu não quero ter comunhão. Quantas vezes a nossa adoração não é sincera para Deus? Mas hoje Deus quer que nós mudemos isso, quer que nós mudemos a nossa história, quer que a partir de hoje verdadeiramente nós tenhamos essa comunhão plena com Ele, através dessa unção do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo na nossa vida sempre esteja cheio, meu irmão. Transborde, que seja visível a existência desse ser sobrenatural, da terceira pessoa da Trindade que está junto com você, meu irmão. Quantas vezes eu e você desprezamos isso, mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia de nós nos arrependermos. Hoje é dia de trocar o comodismo e de assumir essa posição de verdadeiramente testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. Por isso agora, você aí em casa, feche os seus olhos, que nada te impeça. Se for preciso, ajoelhe aí, levante, mas faça uma oração sincera para o Deus hoje. Deus está ansioso para ouvir o seu coração. O Espírito Santo que está aí com você está ansioso para ouvir a sua voz e a sua direção ao coração dele, falando que você quer se esvaziar de tudo e que você quer ter essa unção na sua vida. Agora é com você e Deus, meu irmão. Faça a sua oração.